Muita gente dizia antes, o Palmeiras já é campeão brasileiro, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Nada disso, pessoal, continua sendo a mesma coisa. Bom, eu vou falar mais sobre o jogo, né? O Emerson Royal teve uma partida de quem é inapto a jogar pelo Flamengo. Simplesmente isso. Uma partida horrível, horrorosa dele. Primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo só deu Flamengo e tal, foi um ataque contra a defesa, ele até foi recuado. E aí não comprometeu porque o Sport não atacou. Mas no primeiro tempo, o Léo Pereira, do Sport, o ponto esquerda do Sport, fez o que quis com ele. Tá? Na análise sobre o jogo, vai muito ao encontro, e a gente não combinou absolutamente nada, ao que o André falou. Eu queria começar dizendo que não cabe ao analista ser otimista ou pessimista. Cabe ao analista falar aquilo que ele viu do jogo, né, e mandar a real sobre o que foi a partida. Primeiro tempo do Flamengo foi vergonhoso ontem. Uma vergonha. Foi nível Fortaleza para baixo, eu acho. Né? Tudo deu errado. E o Flamengo fez um jogo muito ruim. Muito ruim. E o jogo é evidentemente condicionado pelas expulsões do Matheus Alessandro e do Ramon. Fossem esses jogadores mantidos no campo, e os cartões foram bem aplicados, tá? Foram bem aplicados. Fossem esses caras mantidos no campo, o Flamengo ia ter muito problema naquela partida de ontem. Não sei se o Flamengo viraria a partida. Não sei, não dá para saber. Tá? O torcedor vai da depressão à euforia rapidamente. Às 11 horas da noite deste sábado, o torcedor do Flamengo estava eufórico. Né? Foi o horário em que acabou o jogo entre Santos e Palmeiras com o gol do Roleiser. No finalzinho da partida, o Santos jogou melhor do que o Palmeiras, mereceu a vitória. Voltemos 4 horas no tempo. Daria 7 horas da noite, cerca de 30 minutos da primeira etapa. O torcedor estava deprimido com o que estava vendo na Arena Pernambuco. Então, assim, não cabe, pelo menos a mim, fazer aqui não, é o Flamengo, ninguém segura, não. Calma, gente, o Flamengo jogou muito mal com 11 contra 11 contra um time que estava virtualmente rebaixado e que acabou caindo matematicamente após a derrota. Foi um primeiro tempo horroroso. E aí, eu tenho de recorrer a grandes mestres que eu tenho na profissão, né? Um deles é o João Saldanha, né? Que eu tenho aqui nesse cenário e tal. Eu gosto muito de um livro dele, que é esse aqui, ó, O Trauma da Bola, que é uma compilação de crônicas sobre a Copa de 82, né? O Brasil estava desfilando em gramados espanhóis na Copa de 82 e o Saldanha, é só você ler as crônicas aqui, ele falava, ó, vai dar ruim em algum momento, vai dar ruim. E deu. O Brasil perdeu para a Itália. Uma seleção maravilhosa. Eu era uma criança, não tinha senso crítico apurado, fui ver os jogos depois com senso crítico e li muito sobre essa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo me fascina muito. O próprio Mauro César, nosso companheiro aqui da S1 Live, na Copa de 14, após o jogo contra o Chile, em que o Brasil ganha, mas não joga absolutamente nada, já havia rede social, já existia rede social. Ouviu e leu pra caramba. Né? E aí depois, no 7-1, ele acabou, as pessoas acabaram dando razão ao Mauro César. Né? Não estou falando aqui que o Flamengo vai perder Campeonato Brasileiro, vai perder Libertadores, absolutamente nada disso. Repito, não cabe a mim ser otimista ou pessimista, lidar com os fatos. Tá? O primeiro tempo do Flamengo foi vergonhoso. O Flamengo precisa melhorar quando joga no 11 contra 11. Tá? E tem mais. Até conversava com o André Rocha ontem à noite, depois do jogo contra o Palmeiras. O Flamengo terá pela frente 2 adversários que detestam o Flamengo. Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense nesta quarta, depois tem o Red Bull Bragantino no Maracanã e o Atlético Mineiro na terça, antes do jogo da Libertadores. Né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer nesse campeonato ainda. Muita coisa para acontecer nesse campeonato, o Flamengo precisa jogar melhor. Sobre o final da Libertadores,
Muita gente dizia antes, o Palmeiras já é campeão brasileiro, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Nada disso, pessoal. Continua sendo a mesma coisa. Continua sendo a mesma coisa, é um jogo só. O Flamengo ganhou as duas do Palmeiras esse ano, pode perfeitamente ganhar a Libertadores da América. Eu acho que vai ter que jogar muito mais do que jogou no primeiro tempo ontem, por exemplo. Mas pode ganhar. Agora, não cabe nenhuma comparação com 2021, no contexto daquela época. Afinal de contas, as duas equipes, os dois técnicos, aliás, passam por situações completamente inéditas para eles, dois. Em 2021, para se ter uma ideia, o Palmeiras... Estou vendo muita gente calada por aí, muita gente que falou que o STJD é uma vergonha quando puniu o Bruno Henrique apenas entre aspas, em R$100 mil, e aí todo mundo reclamando. Agora... o Palmeiras conseguiu um acordo com o STJD para não punir o Vitor Roque, no caso o Vitor Roque. O acordo entre Palmeiras e STJD foi o seguinte: atacante fará um post contra a homofobia e deixará fixado em seu perfil na rede social e uma multa de R$80 mil. O jogador do Verdão não corre mais risco de ser suspenso por conta do post após o jogo contra o São Paulo. Cadê aqueles que falaram o STJD é uma vergonha no caso do Bruno Henrique? Eu também acho, tá? Eu acho o STJD uma vergonha há muito tempo, sem credibilidade, eu acho isso tudo. Agora, galera, 2 pesos, 2 medidas. Vocês reclamaram da atuação do STJD, no caso do Bruno Henrique, tem que reclamar da atuação do STJD, no caso do Vitor Roque. É uma vergonha tudo que está acontecendo, gente. O Bruno Henrique jogou com efeito suspensivo 2 meses. O Alan do Palmeiras também, desde julho. Pois é. Então, cadê vocês que estavam reclamando? Agora vocês não vão reclamar? Repito, eu não estou aqui dizendo que não pode falar, reclamar se é jogador do Flamengo. Pode e deve. Se achar, deve. Mas também faço o mesmo quando acontecer com outros jogadores de outros times também, no caso agora, Vitor Roque e Palmeiras. Dito isso, vamos para o jogo. Galera, olha só. O Flamengo venceu o Sport, na verdade goleou o Sport por 5-1, inclusive confirmou o rebaixamento do Sport. O Sport é o time que mais foi rebaixado para a Série B no século, e é um rival aí do Flamengo, a gente sabe por quê, porque o Sport, entre aspas, tenta roubar o título de 87 do Flamengo, Campeonato Brasileiro. Enfim, isso aí é um outro debate. E o Flamengo goleando, mais um placar mentiroso. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível. E assim, eu já imaginava que fosse ser um jogo extremamente difícil. Eu vinha falando isso aqui no YouTube, eu vinha falando isso no SBT, nos meus posts nas redes sociais. Muita gente tratando como uma vitória certa, uma goleada, embora tenha sido uma vitória e uma goleada, mas o Flamengo não jogou nada no primeiro tempo. Saiu atrás no placar em um erro totalmente juvenil do setor defensivo. Um mole danado. Um jogo terrível dos jogadores do setor defensivo do Flamengo, sobretudo Emerson Royal. João Vitor sentiu a pressão, isso precisa ser dito, é um garoto, tem muito potencial, mas eu não estou aqui para enganar ninguém. Se ele sentiu a pressão, eu vou falar, e ele sentiu a pressão, deu para perceber isso, mas depois ele foi se adaptando ao jogo, pegando o ritmo do jogo, mas o Emerson Royal foi muito mal, e o Flamengo saiu atrás de um placar nesse erro defensivo. E aí o tempo passando, o Flamengo não conseguia se ajustar no primeiro tempo, fazendo um jogo muito mal. Eis que o Sport teve o primeiro jogador expulso, aos 38, 40 minutos. 2 minutos depois, o Luiz Araújo acerta uma finalização maravilhosa, primorosa, golaço, empatou. E aí, logo depois, o Sport teve o segundo expulso. Ou seja, o Flamengo foi para o intervalo com empate de 1-1, e 2 jogadores a mais em campo. Naquele momento, eu fiz até um post, se tornou obrigação do Flamengo vencer o jogo. Aí veio o segundo tempo, o Flamengo tirou um proveito absurdo da vantagem numérica, o Cebolinha entrando, ficando 30 minutos em campo, ajudou demais, jogou muito bem. Juninho voltando a fazer gol, o gol também do Douglas Telles, garoto estreando no time profissional do Flamengo com gol. Então, foi um jogo que no fim das contas, repito, o que importa é a vitória, a liderança na rodada, isso tudo importa. Mas eu, como jornalista, não posso deixar de mencionar que o Flamengo jogou muito mal no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um jogo totalmente atípico, 2 a mais.
contra o pior time do Campeonato Brasileiro, contra um time que o presidente havia renunciado horas antes. Então, era obrigação do Flamengo vencer. O mais importante era vencer. Mas me preocupa daqui para frente como é que vai ser o Flamengo em campo. Por exemplo, próximo jogo contra o Fluminense. O Flamengo não pode jogar como jogou o primeiro tempo contra o Sport. Eu entendo, 12 desfalques, eu falava isso, eu alertava isso, falta de entrosamento, mas o que mais me chamou a atenção foi a falta de concentração e, novamente, uma soberba de que parecia que a qualquer momento o Flamengo ia vencer quando quisesse. Não pode entrar em campo assim. Time que quer ser campeão brasileiro não pode dar esses moles. O Flamengo já deu esse mole contra o Grêmio, o Flamengo já deu esse mole contra o São Paulo, Fortaleza, quase deu contra o Santos no Maracanã. Então precisa ficar ligado. Mas vamos comemorar porque o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro com, deixa eu ver a tabela aqui, 71 pontos e o Palmeiras tem 68 pontos. Na próxima rodada o Flamengo pega o Fluminense e o Palmeiras vai pegar o Vitória, não é o Atlético Mineiro, porque ficou um jogo invertido. Após o jogo, inclusive, o Felipe Luiz ele deu razão ao que eu estou falando aqui agora. Ele falou, entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos abaixo do que a partida pedia, por muitas circunstâncias. Nossa pressão não estava encaixando, eles conseguiam sair com certa facilidade. Com a bola, o time não estava... Fala nação rubro-negra, a notícia que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro envolve o Flamengo e o Real Madrid em uma possível negociação histórica pelo jovem atacante Endrick. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, o craque brasileiro, revelado pelo Palmeiras e recém-chegado ao futebol europeu, não vem recebendo muitas oportunidades no clube espanhol, e por isso o Real estaria disposto a emprestá-lo para que ele ganhe mais ritmo de jogo e experiência em uma equipe de alto nível. O Flamengo surge como o principal destino, já que o clube oferece uma estrutura de ponta, uma torcida apaixonada e um elenco repleto de estrelas que poderiam ajudar o garoto a se desenvolver ainda mais. Endrick, com apenas 18 anos, é visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, dono de velocidade, habilidade e um faro de gol impressionante, características que combinam perfeitamente com o estilo ofensivo do Mengão. Além disso, a diretoria rubro-negra mantém uma boa relação com os representantes do jogador e com dirigentes do Real Madrid, o que facilita as conversas e aumenta as chances de um desfecho positivo. O clima interno é de otimismo, e o Flamengo pretende apresentar um projeto esportivo ambicioso, mostrando toda a visibilidade internacional que o clube oferece e o papel de protagonista que Endrick poderia assumir na equipe comandada por Felipe Luiz. A proposta inicial seria de um empréstimo por uma temporada, com possibilidade de renovação caso o desempenho seja satisfatório para ambas as partes. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele vê com bons olhos a chance de retornar ao Brasil, vestir uma camisa de massa e disputar títulos importantes como a Libertadores e o Brasileirão, o que o ajudaria a manter o ritmo competitivo e voltar à Europa ainda mais preparado. Se o acordo se confirmar, Endrick chegaria para ser o novo xodó da nação e reforçar um ataque que já conta com Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta, transformando o Flamengo em uma verdadeira potência ofensiva. Seria uma contratação de impacto, um movimento ousado e um passo gigantesco para o Mengão seguir no topo do futebol sul-americano. Então segura essa emoção, nação rubro-negra, porque o sonho de ver Endrick vestindo o manto sagrado pode estar mais perto do que nunca. Fiquem ligados, porque qualquer atualização sobre essa negociação será trazida em primeira mão. Valeu, nação, e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Mengão.